Podem dar um alô, podem... Só entrar e passar. As pessoas. Pronto, e a gente se vê daqui. Eu acho melhor que a gente pode interagir. E a câmera, veja aí se não tá melhor. Tua presença. Canções escritas por Ronaldo André, Leandro Marques, Michael Sullivan e também pelo missionário R.R. Soares. CD Quero Te Louvar, Davi Soares. Graça Music, um novo tempo, um novo conceito de adoração pra você. Nossa rádio. Eu tirei a televisãozinha de Tirar o né? som desse remoto pra eles não ligarem pra gente. Deixa eu tirar o meu. Como é que você faz? Tem som ou você tira a pessoa? Não, tira aqui, né? Silencioso? Pronto. Porque aí não vai fazer nada, nem tremer, nem nada, né? Ah, mas a gente não tá, eu não tô transmitindo hoje, eu posso. Naquele dia eu tava transmitindo, lembra que parou? Você que tá na transmissão já sabe que a gente tirou o negócio. Aí ela ficou melhor? Ficou bem melhor, Ivina. Olha que... Já tem mamãe aí. Gente, a câmera de frente é outra coisa, né? Cadê o povo, minha gente? 4, 3, 4, 3. Nossa rádio mais perto de você. Tá tudo certo aí? Pois é. Correto. Pois é, nossa rádio mais perto de você. Tamo aqui, mais uma quarta-feira da família. Parece que a semana é assim, domingo, segunda, quarta. Porque é tão rapidinho chegar na quarta-feira pra gente falar sobre família e igreja lotada aqui com o ministro Sadando Bem, que começou desde as 7 horas da manhã, a campanha da família. E hoje aqui do nosso lado, como toda quarta-feira, que tá dando super bacana, super certo. Ivina Salviani, ela está toda assim. Peraí que eu vou ficar com ela. Nossa, que ela está Bom dia, meu povo! Mamãe tá dizendo ali que o som está baixo pela live. É, porque Vamos a gente ajustar aqui. A gente está usando o som do celular. Você, É o som do ambiente. É verdade. Ó, mais gente dizendo que está baixo e não dá para ouvir direito. Oh, Deus. Vamos resolver, Que mas o facecha, pessoal que tá Jesus. no ar, tá no ar. Né? O pessoal Estamos. Tá em casa. É, quem puder ouvir pela rádio, a gente está ao vivo na rádio, né? Agora a gente está transmitindo pelo celular. Eu acho que talvez tirando a capa do seu celular, Luiz Victor, talvez. Ah, já tirou a capa? Luiz Victor é ótimo. Bom, a gente vai começar aqui hoje, a gente vai falar sobre o vovô e a vovó, os avós. E a gente nem sabia que hoje era o dia dos... Né? Pois é, menina. Quando eu dei o tema na semana passada, eu não me lembrava que dia 26 de julho era dia dos avós. E você atribui isso aqui? Ah, não sei. Nossa, eu Foi acho que... muita sorte, porque eu não lembrava. De verdade, o tema veio como um gancho da questão da sogra, da semana passada. E aí, quando foi domingo, na escolinha bíblica, as professoras falando sobre vovô e vovó, que a ficha caiu. Eu falei, gente, dia 26, que coisa mais linda. E é verdade, e o pessoal fala que vovô e vovó são pais 2 vezes, então aquela mega cuidado, né, Ivina? É um carinho diferente. Eu não sei o sentimento, mas eu observo muito. E todos os avós que eu conheço têm o mesmo relato de que é um sentimento muito distinto. Não é nada parecido com o que é da maternidade e da paternidade. É outro tipo de ligação com aquelas crianças. E eu queria justamente trazer isso à tona, né? Ser avô e ter avô, no caso avô e avó, é uma maravilha. Muito bom, muito bom. Você está preparada, Ivina, para isso? Para ser avó? Eu já também, né? Você tem 2 filhos lindos. Gente. Não estou pensando nisso ainda não, confesso que não. Mas até coloco a pergunta para os nossos ouvintes que estão ouvindo tanto pela rádio quanto pela live. Como que é essa questão qual é a sensação de ter avô e avó? Eu não sei vocês, mas eu guardo com carinho muito grande as minhas memórias com os meus avós. Os 2 já faleceram
Eu ainda tenho as minhas 2 avós. É muito gostoso, gente. Essa coisa da proximidade, da identificação, de você ouvir uma geração que fez muita coisa muito diferente. É sempre muito prazeroso e edificante. E eu imagino que para o pessoal que está aí também... Como é que foi com você? Você teve avó? Eu tive. Não, todo mundo teve, né? Você conviveu com ela? Eu convivi com a minha avó, a minha avó paterna. E era muito conhecimento. E não era tão distante do tempo de hoje, né? Porque a gente não tinha internet, a gente não tinha tantas coisas. Então, assim, o convívio foi mais próximo e foi mais sadio. Eu falo assim, porque hoje tem internet, tem zap, tem não sei o quê. E até hoje com os nossos filhos, né? Você ainda não tá nessa época, mas lá em casa é um silêncio quando eu olho, tá os dois, assim, um do lado do outro, cada um no celular e tal. Então, assim, foi muito... Nossa, até hoje a gente é apaixonado pela nossa avó. Já tem 3 anos que ela faleceu e a gente cuidou dela até o final, porque o amor que ela depositou nas nossas vidas fez com que a gente retribuísse esse amor. E o jeito de retribuir foi tomar conta dela até o último dia. Isso é um plantio, né, Ivna? Sim, sim. Essa coisa das memórias, né? De você brincar na casa da avó, de passar férias em casa de vó. Porque é diferente, né? Não adianta, gente. A coisa anda de um jeito com o pai, com a mãe, com a avó. E a avó é de outro jeito. E eu morava a minha avó morava com a gente. Então era a avó o tempo todo. Era um bife delicioso, o bife mais gostoso do mundo. Gente, era o bife da minha avó. É um negócio de outro O Era feijão da minha avó, que delícia, né? Era essa a minha pergunta. Por que quando a gente vai pra casa da vovó, a gente volta maior do que quando chegou? A gente volta sempre mais gordinho, porque vovó dá tudo que é guloseima, né? A gente vai falar sobre esse detalhe das guloseimas. Os meus avós não eram dessa turma da guloseima, mas a comida de casa de vó... Comida de vó. É uma coisa afetiva, eu acho. Não é só pelo sabor, né? É por quem prepara. E o relato que eu ouço, até convido os avós e as avós que estão nos ouvindo a trazer um pouquinho dessa experiência, de que sensação é essa de ter neto, né? De você ver o filho do seu filho. Gente. Deve ser, assim, muito louco, porque o seu filho é eternamente um menino, uma menina. É o nosso bebê, né? E de repente tem um filho. Um outro bebê. Ah, meu Deus! Os meus pais, as pessoas, os avós e avós com quem eu convivo, sempre falam muito disso, né? Que é uma sensação, assim, uma ligação diferente. Eu acho que se torna pai de novo, né? Porque pai e mãe, porque assim, você tem aquela criança, tipo assim, os filhos da Ivna, quando forem ter seus próprios filhos, já são adultos. Então, ela vai ter um bom tempo sem criança em casa. Sim. Quando chegam os netos, meu Deus, ela vai reviver aquela sensação. Eu acho que é isso, eu tô dizendo. A mamãe fala que o melhor de tudo é que eles curtem o máximo, as delícias, tudo sem a obrigação de pai e mãe, né? De pai e mãe. Porque quando é pai e mãe, por mais que queira curtir tudo, você tá vivendo um monte de outras coisas. É um momento da vida, né? Que você tá trabalhando, tá ralando. Você não tem aquele tempo de curtir como gostaria. E o bom é assim, de saber que o seu filho tá com a vovó, com o vovô. Gente, é muito bom, né? Não tem cuidado melhor. Para algumas famílias Mas não é assim para todo mundo, não. Tem um pessoal aí mandando umas mensagens de que é complicado essa coisa, às vezes, gente do avô e da aqui. avó cuidarem dos netos, e nem sempre é um mar de rosas. Tem bastante participação. Tem aí quem é, técnico? Olha só, tem aqui a Solange Salviano, que eu não sei quem é, não faço ideia. Imagina. Nossa fã do programa número 1. Mamãe! Ela é a primeira a se conectar todo dia. E ela, será que hoje ela participa aí? Eu pedi ela como vovó, gente, com 2 gatos. Dar o depoimento dela aí. A Janete Santana também falou aqui com a gente. A Fabiana Ferreira disse que tá ligadinha aqui na rádio, na live e na rádio. Essa não vai perder nada, a Fabiana Ferreira. A Fabiana também fala assim: eu não tive o amor de avós
eles não ligavam para mim, é o que ela está dizendo. Mas a minha mãe e meu pai, como o meu filho, aí sim, eles têm o amor pelo neto. Ela está falando que já os pais dela já têm um amor muito grande pelos netos. E aí é uma versão já contraditória do que a gente está falando aqui, desse amor de vô e vó, e ela fala que já não teve esse amor, né, Ivna? Mas a gente tem as individualidades, né? Cada pessoa vai reagir de uma forma. O que eu percebo é que, no geral, os avós gostam muito de ser avós. Eu ainda percebo muito avô e avó que diz assim, olha, eu gosto, mas eu não gosto da responsabilidade. Né? Os meus pais cuidam dos meninos na minha ausência, quando eu venho trabalhar. Eu conheço muito avô e avó que não gosta dessa responsabilidade, né? Que chegou nessa fase da vida em que se aposenta, quer ter mais liberdade, quer viajar, quer curtir, quer fazer as próprias coisas, e a gente não está aqui para categorizar, né? Quem está fazendo a escolha certa. Cada caso tem um caso, porque envolve muita coisa, né? E coisas que às vezes mas que gostam você de como estar, filho, isso, sabe. gostam de estar com os netos, gostam de curtir ali uma tarde, um final de semana, mas não querem essa responsabilidade. E isso é muito pessoal. Até porque já passaram por ela. Sim, né? já criaram os filhos. A Neide Oliveira diz assim, bom dia, Teca, bom dia, Ivna. Bom dia, Luiz Victor. Tô com moral. Infelizmente não conheci meus avós. Aí pego os dos amigos emprestados. A gente vê um velhinho, então eu não posso ver um velhinho. Geralmente aqui, quando eu tô chegando, que tem assim umas vovós sentadas ali, eu passo horas conversando. Mesmo chegou uma vovó tão linda, com um terninho taillé, quase que eu pego no colo. Acho que é da minha avó, né? Acho que eu lembro da minha avó, o amor, vocês ficam rindo, porque o amor da minha vovó. E quando eu vi, eu disse, como gostosa. É muito bom, né, Ivna? Quem tem seu vovô e sua vovó. É um privilégio, eu acho que é um privilégio. Tem Neide Oliveira continua dizendo, graças a Deus meus filhos têm esse privilégio. Nina Sanz está assistindo. Vovó Solange está dizendo que o Felipe e o João estão pedindo beijos. Beijos, gostosa. Meninos. Mamãe tá aqui. Eles ficam lá fissurados. Que coisa boa assistindo, né? E aí o que eu penso também assim, na posição de pais, né? A gente está ali no meio, entre os avós e os netos, né? A gente faz meio que a ponte dessa relação. É muito gostoso a gente ver os nossos filhos poderem ter essa figura do avô e da avó, esse carinho, receber, e principalmente eu acho que um dos ganhos maiores pra gente é ver como que os avós rejuvenescem quando os netos chegam, né? Porque é o que você está falando, os filhos já casaram, a vida tá meio ali, meio que um marasmo quase, né? Muito sem novidade, e aí de repente chegam os netos e trazem uma alegria que tinha tempo que não existia naquela casa. E é como você falou, agora a preocupação é de brincar, de se divertir, de curtir. Rolar no chão, outro. Rolar no chão, você sabe, né? Porque esses dias, gente, se você quer brincadeiras alternativas para os seus filhos, dê uma olhada no Face de Ivna, que os avós, eles estão dando um banho de criatividade. Lá, é muito legal, gente. Eu fiquei de meu Deus, como eu não pensei nisso com os meus filhos. Que legal, né? Eles gostam muito, os meninos curtem. E eu vejo isso para nós que somos pais, é uma segurança, né? Uma tranquilidade de ter pessoas da família cuidando dos meninos. Com certeza. E a gente vê os meninos ganhando também, porque eles se enriquecem com uma geração diferente, que tem outras histórias. As crianças adoram ouvir as histórias de quando os avós eram criança, né? De saber como que era, do que brincava, como que fazia. É um mundo muito diferente. Se você for pensar, são duas gerações que mudou praticamente tudo, né? Na infância dos meus pais, não existia acesso à televisão, o que sai internet. É verdade. Né? Então, para as crianças, isso é muito rico, entender como que as coisas aconteciam antes, como que funcionavam. E eu vejo eles crescendo, os meninos muito felizes e os avós também. E o bacana disso é a memória afetiva que está sendo construída, né? Sim, porque, gente, quando esses meninos eles forem crescendo e o apego com o avô, o apego com a avó, e tudo documentado
educador, né, Ivna? Eles vão ver como eles brincavam, vão ver o vovô lá salviando, enrolando no tapete, brincando. E eu acho que, nossa, quanto amor que foi depositado em mim. Isso é muito legal. Lá em casa, quando o negócio estressa, que os meninos fazem uma bagunça bem feita, e aí que eles fazem muito, a minha mãe faz uma ameaça. Assim, desse jeito eu não dou conta, não. Eu vou dizer à sua mãe para botar uma babá e eu vou me embora, vou voltar para Belo Horizonte. Aí diz que o Felipe vem todo assim, né, faceiro. Vovó, você não pode ir embora, vovozinha. Ela, eu vou, você não obedece. E ele falou, vovozinha, quem vai fazer minha comidinha se a senhora for embora? Quem vai pegar a minha água? Você tá achando que eu sou a sua empregada? 4 anos, tá mas é chantagem. porque você faz tudo muito direitinho. É muito lindo. Como é que resiste a um pedido Como desse? é que resiste? É muito Agora, lindo. apesar de todas essas vantagens, né, para os avós, para os netos, para os pais, existem também situações delicadas nessa relação, que é o que eu queria trazer hoje, e de repente ouvir dos ouvintes como é isso. Vai começar o tema, tá, amado? Por agora foi uma pinceladazinha. A Agora, treta. tá bem. Porque, apesar de ser muito bom, a gente ouve muito. E quando os avós passam daquela medida do conselho e começam a interferir na criação dos netos, né? É super delicado isso, porque o conselho ele é muito bem-vindo, o conselho ele é necessário. A gente precisa da experiência dos nossos pais para conduzir a criação dos nossos filhos, porque a gente não nasce pai e mãe, a gente o menino não sai da mãe e você de repente se transforma. Você vai aprender ali com o processo. E cada fase da criança vai trazer uma novidade diferente, um desafio que os livros não dão conta, que os especialistas não dão conta. E essa vivência, né, dos seus pais, dos seus sogros, vai trazer muita coisa boa para você poder se fazer pai, se fazer mãe. Mas e quando os conselhos viram interferência? Bom, a gente vai ficar sabendo disso já depois dos comerciais, porque muita gente pode estar vivendo essa situação, né, Ivna? E hoje vai vir aí uma luz para você. Daqui a pouquinho, aqui na nossa rádio, a gente volta com a Ivna Salviano e hoje o tema são os avós. E a gente continua aqui na live. E agora o que eu queria fazer, será que dá pra gente aproximar se a gente pegar esse celular de Victor e colocar aqui, será que o som vai ficar melhor? As pessoas não estão falando. Vai mas mudar som, o ângulo. Não, vai mudar agora como tá perfeito, né? Será? Mas, digamos assim, Talvez pegue a gente de baixo para eu tô cima. ouvindo vocês. Pessoal Será da que- live, vocês estão ouvindo melhor? É. Pô, dá um retorno aí pra gente. Eu de já como coloquei é que aqui tá o várias som. vezes, porque hoje Rede social do o celular é o dele, não é o meu. O meu parece que tem um microfone, porque eu botei o celular ali, lembra aí, Vina? As pessoas estavam ouvindo, Estavam ouvindo, era o né? meu. Botei ali, e as pessoas estavam ouvindo. Eu tô fazendo uma a gente tá tentando aqui Deixa com... eu tentar aqui pelo meu. Mas aí você vai ter... Tá pra ouvir. Acho que é também o celular das pessoas. Aumentem seu Tá celular. ouvindo? Aumenta o volume do seu celular, gente. Se você Não tem como a gente fazer. Eu ia fazendo aqui, ó. Eu consegui mas não tá. Aqui é o áudio de vocês, aumenta ó. o volume do seu celular. Tá direitinho. Tô no máximo do que, Vou olhar o meu agora. Ó o meu. Não, tá dando pra ouvir. Vai ficar assim, minha gente. Tá dando pra ouvir. Pronto, ó, tem mais gente entrando aqui, ó. A Janete Santana, tá? Sadan Lima! É, Tô compartilhando. Tem Quem gente mais? compartilhando. A imagem ficou bem legal, né? E com o celular aqui é bom pra gente poder conversar Gente, com as pessoas. e vocês que estão na live também, manda pra gente aí o seu depoimento, né? É isso que é bacana, é quando vocês também participam aqui com a gente, tá? Opa! E essas lives que a gente faz, vocês veem o off todo, né, gente? É assim mesmo. Olha que imagem bacana. Não, peraí, fica aqui. Eu tirei o microfone.
Gente, tem tanta coisa assim que às vezes minha mãe mesmo, passou um tempo, acho que foi férias, eu fiquei 5 dias em Recife com a minha mãe, nossa, mas esse menino não quer comer isso, mas minha mãe, ele não come isso, mas ele come aquilo, mas na sua época você comia sem querer, eu lembro bem dessa época, minha mãe. E hoje em dia, até mesmo às vezes, né, o pediatra fala, não precisa, compensa, né, se ele não gosta de comer isso, dá uma outra coisa para compensar, né, o valor nutricional. Mas não, minha mãe, nada, ele vai ter que comer, porque você comia. É meu filho e minha mãe, ficar até quando? A gente acabou de chegar, então assim, é complicado, né? Mas a gente entende que a avó quer o bem, né, Ivna? Mas isso aqui é o delicado Aí da acaba situação, gerando uma né? situação. Eu tava conversando hoje com a minha mãe sobre isso. É uma linha muito tênue, né? Até que ponto é um conselho e até que ponto se torna uma interferência. Nossa, tinha que comer, meu Deus. E hoje é diferente. Hoje, assim, a gente vai se adequando ao tempo. Hoje, naquela época, tudo que minha mãe falava, a gente ouvia calado. Hoje, tudo que eu falo com os meus filhos, eles têm uma resposta que eu falo, gente, tem sentido essa resposta aí, tem a ver. São bem mais inteligentes do que a gente no nosso tempo de criança. Vamos voltar pra rádio. Vamos embora, pessoal que tá com a gente aqui na live. 20 segundos. Vamos voltar. O pessoal tá compartilhando a gente. Que legal. Compartilhar é bacana. Também aqui o Wellington. Mais 4 pessoas estão compartilhando. Vamos embora. Não basta acompanhar a gente, tem que compartilhar. Vamos voltar. Nossa rádio, mais perto de você, de volta aqui na nossa rádio, no programa Conexão. E hoje estamos com ela, Ivna Salviano. Toda quarta-feira é dia da família na Igreja Internacional. A gente faz esse link aqui com a Ivna Salviano. A gente hoje está conversando sobre os avós, né? Conviver com os avós de fim de semana. E ela deixou aqui uma pergunta, e lá vamos agora entrar. Até agora foi só mamão com açúcar, né, Ivna? E agora a gente vai entrar de fato. Ai, Jesus, talvez os conflitos dessa relação, quando passa um pouco do limite, né, Ivna? Eu acho que estabelecer esse limite é que é muito delicado. Como é que estabelece? Porque as coisas mudam, né? A forma de criar os filhos, ela muda por uma questão cultural, por uma questão de conhecimento científico que vai se aprimorando. Então, muitas coisas que os pais fizeram na nossa criação, hoje elas já são contraindicadas. É verdade. Então, você vai ter algumas questões, até que eu falava no intervalo aqui, o pessoal da live ouviu. Inclusive, o Wellington está dizendo que o som tá baixo. Aumenta o som do teu telefone, porque aqui a gente fez o teste. A gente fez um teste, todos os 3 aqui, dá para ouvir. Então, tem umas questões, assim, das próprias orientações que os pediatras dão, que elas mudaram, né? Curar o umbigo de menino. Como é que curava o umbigo de menino? Tinha gente que botava fumo, botava moeda, e enrolava faixa. Tempo, né? Curar o umbigo? Quando a criança nasce, ela fica com um coto umbilical, né? E existia uma série de procedimentos que se fazia, botava fumo, botava moeda, enrolava faixa, para que aquele umbigo ficasse sadio e caísse. E hoje a orientação é completamente diferente, né? Limpa com cotonete e álcool 70%. É isso que se faz. Para evitar que tenha qualquer tipo de infecção. A questão da amamentação. A gente viveu aí uma geração que não amamentou. Né, uma geração anterior à minha, por causa da indústria que veio com a latinha, com a fórmula, e o leite da latinha era melhor que o leite de peito. Então, a gente teve essa curva descendente lá no gráfico de uma geração que não amamentou. E agora a gente volta com todas as informações científicas mostrando que a amamentação sim possível, é o ideal, e que com apoio, com informação, a mulher consegue. Mas é difícil para a geração anterior olhar uma criança recém-nascida chorando
e acreditar que ela não está chorando de fome. Exatamente. Porque a primeira coisa que as avós às vezes dizem é: dá uma mamadeira para esse menino tá com fome. Ele Na não tá verdade, com fome. toda avó acha que uma criança vive com fome. Porque geralmente o que é de doce, o que é de comida, o que é de tudo, o almoço, prato, dá comida para esse menino, né? Pois é, então, é outra coisa, não dá água para criança até 6 meses de idade, né? Dá só o leite materno ou o leite da fórmula. E a minha mãe me criou me dando água, porque na época dela tinha que dar água para o bebê. Introdução alimentar hoje é prescrita que comece lá pelo 6º mês, né? Quando a criança está fisiologicamente preparada para lidar com o alimento. Mas eu li no diário que a minha mãe fazia, o pediatra prescrevendo introdução alimentar aos 3 meses. Então as coisas vão mudando. Vão mudando, é uma vão variação. mudando. A ciência vai evoluindo, as informações vão chegando. Nós somos da geração da informação também. Isso. A gente tem muito acesso à informação. E aí quando você escolhe fazer diferente do que o seu pai, a sua mãe, o seu sogro e a sua sogra fizeram com você... Na nossa geração, que não é a geração agora dos nossos filhos. Isso pode soar para eles como sendo uma informação assim: olha, o que vocês fizeram não foi bom o suficiente, então eu vou fazer diferente. E muitos dos conflitos eu percebo que eles surgem por causa disso. É como se a decisão dos pais de fazer diferente fosse um confronto à forma como eles foram criados. E, na verdade, não é. Né? Se nós somos o que somos hoje, Isso. o mérito é dos nossos pais. Exatamente. Então, entender que eles fizeram o melhor que eles podiam fazer com as informações que eles tinham, naquela época, no contexto em que eles viveram, eles fizeram o melhor. Exatamente. Né? Perfeito. E o melhor deles não é exatamente o nosso melhor. Né? É um melhor, era diferente. Da mesma forma que os nossos filhos certamente farão muita coisa diferente em relação ao que nós estamos fazendo hoje com eles, julgando que é o melhor, que é o certo. E é interessante, foi o que eu até estava comentando aqui na live e o pessoal que está acompanhando na rádio, um exemplo disso, né? Dessa questão do cuidado da época. Eu fui passar férias, minha família é de Recife, né? E fui passar a época com os meus filhos na casa da minha mãe. Quando chegou lá na hora do almoço, minha mãe queria que os meninos comessem. Eu não lembro o que foi. E eles não queriam. Não, minha vovó, a gente não gosta. E ela gosta sim, que sua mãe comeu, foi muito bom. Sua mãe hoje tem saúde porque comeu isso e tal. E eles, mas a gente não gosta. Por quê? Porque assim, eu acho que eu não gostava de comer aquela comida, é por isso que eu não introduzi na alimentação dos meus filhos. Mas como era forçada a comer, né? Tem muito isso, né, Ivina? Por obediência. E aí minha mãe já não gostou, porque eles tinham que não estavam se alimentando bem. Ah, você não está sabendo alimentar esses meninos. E porque tá magrinho demais. Magrinho demais o quê? Pelo amor de Deus, os meninos tão enormes. E assim, eu entendo que foi um cuidado a mais, né? Se deu certo comigo, ela, né, vai ter que dar certo para eles. Mas assim, hoje, talvez não. Hoje eu posso pegar aquele alimento que ela estava ali dizendo que era o melhor para os meninos naquela alimentação, e eu posso colocar um outro, fazer uma troca por um outro que vai ter o mesmo valor nutricional. Mas vai explicar para minha mãe isso, né? Então, foi um impasse. Os meninos, minha mãe, vamos voltar para nossa casa. Enfim, é complicado, né, Ivene? E às vezes acontece isso na sua casa e fazer o quê, né? E às vezes o que eu vejo, assim, a avó se oferece a cuidar do neto para a mãe voltar ao trabalho, com o fim da licença. Seja essa avó a mãe dela ou a sogra. Rola essa questão em qualquer uma das situações. E aí a mãe deixa as recomendações, né? Olha, eu não quero que dê água, eu não quero que faça isso, eu quero que faça aquilo. E aí a mãe vira as costas e vai trabalhar e a avó fala, tá querendo ensinar o padre a rezar missa? Eu sei fazer as coisas, vou fazer do meu jeito. E passa por cima daquilo que os pais colocaram. Isso nem acontece. Gente, eu já ouvi relatos de vó que pegou o neto e foi cortar cabelo. Olha, sem comunicar, já aconteceu com o meu. Sem comunicar a mãe e o pai. Olha os meus filhos, eles amam cabelo grande, todos dois.
E você acredita que eles foram passar, eu acho que foi 2 dias na casa da avó, e voltou os dois com aquele cabelo Joãozinho. E quando eu olhei, fiz trocar meus filhos. Ah, isso lá é cabelo de homem, agora sim estão parecendo 2 meninos. Gente, minha mãe, a gente não pode fazer nada. E eu fui dizer o quê? Que na época da minha mãe, menino usava cabelo curto, gente. Foi um transtorno. Aconteceu comigo. Acontece. Essa coisa das guloseimas, né? Mãe, gente, mãe tem a função de ser chata nesse sentido. A gente é que regula. E aí a mãe diz, olha, eu não quero que ele coma industrializado, eu não quero que ele coma danoninho. A gente está numa geração que está repensando a relação com a comida, né? Eu não quero que dê danoninho, eu não quero que dê biscoito, eu não quero que dê isso. E aí você vira as costas e o avô e a avó vão lá, menino gosta de uma guloseima, e dá um chocolate, dá um pirulito. E aí a gente começa a criar conflitos numa relação que tinha tudo para dar certo. Porque aí, nesse caso, os avós estão saindo daquele campo saudável e necessário do conselho e partindo para uma interferência, né? Isso. Da mesma forma, quando o pai e a mãe vão corrigir a criança por uma coisa errada que ela fez, e o avô ou a avó se colocam entre os dois, não faz assim com o menino não, e tira a autoridade na frente do pai e da mãe. São desgastes que vão acontecendo e vai se tornando difícil a relação, porque é muito complicado e principalmente quando se depende do avô e da avó, né? No caso das famílias que os avós é que cuidam das crianças para que os pais trabalhem, é uma insegurança tremenda, porque você depende daquela pessoa para cuidar, mas ela não respeita as suas decisões. Olha, aqui tem falando assim, tem muita gente participando, e eu coloquei aqui pro pessoal. E vocês, como foi a convivência com os avós? Conta pra gente, né, Ive, né? Porque fica assim, ó, que papo bom demais, né? A Cláudia diz assim, que o papo é muito bom, tá rindo, tá se divertindo com a gente, mas todo mundo tem uma história pra contar de avô e de avó, E tem né? vovô e vovó aí ouvindo também, que pode trazer a sua... Eu acho como que é que é isso? Tem No vovô meu e caso- vovó ouvindo que tá dizendo, não conheço nada disso. No meu caso, quando sei é a nada. distância, quando os netos vão passar as férias com os avós, que era o meu caso. Eu era pequeno e eu ia para o Espírito Santo passar as férias com meus avós, né? Que eles moravam lá, né? Hoje só tem meu avô, minha vovó faleceu já tem uns 7 anos. E certa feita a gente voltou, eu e minha irmã, a gente voltou com vontade louca de comer hambúrguer aqui em Salvador. O que a gente comeu lá? A gente comeu muito hambúrguer lá, comeu muita pizza. E minha mãe não tinha o costume de dar essas coisas. Lá, tipo, eles chamavam... Tem essas lanchonetes que entregam hambúrguer em casa. Aí de noite sempre, ao invés de fazer café, pediu fast food, pedia aquela pizza com borda recheada. Não, mamãe, pizza com borda recheada, a gente comeu lá, quer comer aqui também. Mas olha, ainda é menos difícil se você pensar assim, férias. Né? Férias tem... É tipo uma janela em que pode quase tudo, né? Férias as crianças saem da rotina, até alimentar, inclusive. E aí é contornável, tipo, você começa o ano letivo e as coisas vão se ajustando. Mas quando é o avô e a avó que cuida do neto, todos os dias, o pai e a mãe falam, olha, eu queria que fizesse assim, aí eles fazem de outro jeito. Difícil. É super complicado. Olha, sabe, isso. eu tenho uma irmã, são 3 irmãos, todos têm filhos, 2. E aí, eu tenho um irmão que falou, não, meu filho não vai tomar café com leite. E aí, eu fui passar, nesses mesmos dias dessas férias, eu fui passar, e aí ele foi trabalhar e me deixou estar na casa dele com as crianças. E meus filhos tomam café com leite, né? A gente toma café com leite. E aí, a gente foi tomar café, e a recomendação era que os filhos dele não tomavam café com leite, não tomavam café. Mas na hora que ele deu as costas... que eu coloquei o café com leite dos meus filhos. A tia dá café com leite, sim. Eles, minha tia, a gente nunca tomou isso, mas você prova pra ver se é bom. Ah, meu Deus, teca. Mas eu espero que ele não veja esse vídeo. Mas é docinho, por que meu pai não deixa a gente tomar café com leite? Agora, imagina meus filhos, porque daqui pra lá, vai que eles entram numa outra alimentação, deixa os netos comigo e minha mãe, a gente não toma mais café com leite, nem meus filhos. Como é que eu vou fazer?
Pois Vocês como foram é que vai criados fazer? tomando café com leite, agora não quer mais dar café com leite pros filhos? Como assim? Pois é, mas é essa a delicadeza Que mal da faz um questão. Que cafezinho mal com leite? faz. Na verdade, pode não fazer mal nenhum na percepção do avô e da avó. E a questão não é exatamente fazer ou não fazer mal. A questão é o respeito Exato, pelo momento porque eles do não outro. querem, né? Né? Quando esses avós foram pais, eles queriam exercer a maternidade e a paternidade da maneira como eles julgavam ser melhor. Então é preciso respeitar o momento dos filhos. Né? O seu filho e a sua filha, ele precisa encontrar o caminho dele de maternidade e de paternidade com os seus conselhos, mas sem as interferências. Gente, a gente arrasa. E talvez seja muito difícil, e isso eu olho para os meus meninos e eu imagino, cara, isso deve ser muito louco, você enxergar o seu filho, que vai ser sempre o seu filhinho, o seu pequenininho, como um pai, como um adulto responsável pelas decisões em relação a outro ser humano. É uma quebra Imagina muito forte. tirar a autoridade do pai, que na verdade é seu filho. Não é verdade? Ah, deixa de ser bobo. Você, quando era criança, você fazia assim, na frente do filho. Complicado, né? É complicado. Então, não é a questão de quem está certo e de quem está errado. É. Na verdade, é a questão de respeito ao respeito. espaço do outro. Quando o Felipe nasceu, ele urrava todo fim de tarde. Ele tinha aqueles choros de hora marcada, que tem gente que atribui a cólica. Eu acho que criança chora porque nasceu. Ele leva uns 3 meses para entender que ele saiu de dentro da barriga e ele vai chorar enquanto ele não entender. Ele não tem outra forma de se expressar. E ele gritava muito. E eu fazia tudo que as minhas teorias me ensinaram a fazer e o menino não parava de chorar. E chegava uma hora que dava um desespero. Volta pra barriga. Peito, arrota, vomita, peito, arrota, golfa. Sabe aquele ciclo louco? E de vez em quando a minha mãe pegava, ela tomava ele do meu braço. Me dá esse menino aqui, não dá mais peito pra ele não. Esse menino já tá cheio. E ela saía cantarolando e eu ficava igual uma leoa, né? Sabe, subia aquela ira assim, mãe, eu já te contei isso. Subia aquela ira assim, tipo, ela tá tomando o menino do meu braço, né? Aí logo depois vinha a sensatez, graças a Deus que eu tenho ela aqui para tomar ele do meu braço, porque eu simplesmente não sei o que fazer. E eu não tô aqui numa competição com a minha mãe para ver quem tem razão. Eu só quero que o menino pare de chorar. E ela, por sua vez, já passou por aquilo E ela se ele deixou ajudar. parava de chorar no dá colo aquele dela. E ela me devolvia ele tranquilo. E mãe vê com uma outra ótica, né? Sim. Não, me dá esse menino aqui, já chorou demais. E ali pega o menino, para de chorar. Aí acho que a mãe olha e faz, tá vendo? Mas eu precisei trabalhar isso em mim também. Importante. E aí eu não quero falar só dos avós e das avós que interferem, porque talvez também muitas mães e muitos pais tenham essa resistência de que, não, eu é que tenho razão, eu é que sei as coisas, e por causa disso deixam de usufruir dos conselhos, das dicas, das coisas boas que os avós têm para trazer para a relação. Muitas vezes o erro parte também da gente, assim, né? Quando a gente vê, assim, a sogra, né, querendo ajudar, e você fala, sua mãe só atrapalha, não vou mais na casa do seu pai, da sua mãe. E acho que a gente tem que ter uma consciência, né, Ivna? Tem, a gente Não a isso. intransigência só traz problema para Exato, não é todos os isso. lados. E assim, é família, é uma parte sua, mas é uma parte dela também ali. Que a gente falou isso quarta-feira passada. Sobre sogra. É uma criança, mas que tem um pedacinho de uma galera que todo mundo quer proteger. Se sente dono. Se sente E isso é dono. muito importante, porque assim, antes da gente sair soltando cachorro nos pais, nos sogros, em relação às coisas que eles fazem com os filhos, uma pergunta bem simples é assim: será que o meu pai, a minha mãe, meu sogro e a minha sogra quer deliberadamente atrapalhar a vida do meu filho? Né? É uma A boa intenção pergunta, dele é verdade. ruim? Ele quer mesmo, né, acabar com a criança, fazer ela sofrer? Claro que não, gente. Acho que não. A gente As tem que ter essa intenções são consciência. boas. São boas. A gente vai para o intervalo comercial. Tá chegando o missionário dia 7 de setembro. Tem o missionário mais uma vez aqui em Salvador. E já tá virando um compromisso todo 7 de setembro.
setembro, a gente já fica Acho na que ele gostou da data, expectativa. gostou da Praça Cairu. É, e o ano passado foi na Praça Cairu, foi super bacana. Cartão postal da Não cidade, é? né? Show de E bola. ele vai estar de novo, dia 7 de setembro, Praça Cairu, a partir das 4 da tarde. O convite já está feito. Ele vai trazer uma mensagem de fé e a gente já volta com a Ivna, já finalizando essa conversa super bacana. E para você que tem alguma resistência, vai abrindo tua mente, que a conversa aqui é para que você melhore e avance, não é isso? Amém. Daqui a pouco a gente volta. Tem que pôr, tá escrevendo. Alexandra Carneiro, chegava cansada do trabalho e recebi um cafuné da minha avó, Ai, que gostoso. que revigorava minhas energias. Saudade desse tempo. Minha vovó sim. Muito bom. Eu não trouxe tema pra semana que vem. Tô aceitando, Terror gente. noturno. Hã? Terror noturno. Criança Terror com terror noturno. Tem uma Que amiga minha isso? que o filho dela, ele chora por nada. À noite, à criança que gosta de noite. dormir. Criança que gosta Tamo de... junto. Criança que gosta de dormir Chora com por os pais, nada à pode ser, né? noite, Criança- falando com ela no Nossa. telefone e toda falando, não, peraí. E eu escutava o choro da criança, eu falei, tá tudo bem, aí você quer que ligue depois? É o Ela, nome é não, esse mesmo. Terror noturno. Aí ela É fala, porque tem não, medo da noite, tem medo da escuridão. só de estar ser assim, de noite gente? sonhando, aí a criança fala que, eu falei assim, ele sonha com o quê? Ah, ela sonha com o irmão morrendo, Nossa, sonha que com... horror. Sonha coisas Ó, lá ruins. em casa eu vou te dizer que eu passei um ano lidando com isso. Sério? Gente, eu Foi nunca passei por nada disso. Desesperador. Amém. Desesperador. Só à noite, na hora de dormir. Não, depois que dormia. A criança chora Dorme E dormindo. acorda. Na verdade, não acorda. Sério? Gente, isso pra mim é novo. O que é que você acha? Vamos ver se o Acho pessoal... acho top botar O que, que o semana que pessoal vem. acha desse tema pra quarta-feira? Tem muita terror gente noturno? que vive Nem isso conhece aí. o nome. Eu né? não sabia, eu não Tá passei, sabendo. assim, eu não passei por isso. Gente, meus filhos, a benção que eu tô vendo. Que benção. Amanhã meu Tony Calil tá fazendo 11 anos, mas eu tenho pra mim que é 13. Acho que a conta dele tá errada. Porque é de uma inteligência enorme. E ele tem 13 anos. Ele, não, minha mãe, eu vou fazer 11, eu tenho 10. Não se fazem mais meninos que antigamente, Ivna. É enorme. Aí eu perguntei, vamos fazer o quê? Bolo, torta, vamos sair? Foi que eles disseram, todos dois, queremos pizza. Todo domingo come pizza e aí amanhã vai ter pizza de novo. Eita vida boa. Felipe faz 4 esse final de semana, sábado. Gente, mesmo. É Ele muito faz rápido, 4, gente. 4. Aproveite, porque já esses meninos estão enormes Pois e é, é muito rápido. É muito rápido. Não é, mamães? Vovó Salviana, aproveite, que daqui a pouco tá aí com 10, 11 anos. meu Tá filho. já namorada, tá apresentando. Não, ninguém tá Ah, falando, vamos mudar de ninguém tá assunto. falando aqui de namorada. Aqui, Tocou logo na ferida. Nada de namorada, Nada não. namorada aqui. Que conversa de namorada. Mães Nada, ciumentas. nada disso. Meus filhos só mandam Gente, moeda vocês, depois que ó, se eu tenho que formarem. confessar pra vocês aqui que muita mulher já correu, porque... Ouviram nossas conversas. Não, correu de minha mãe mesmo, que minha mãe é tão ciumenta quanto vocês. Minha mãe, ela é... Ah, eu acho que não Isso mesmo. existe mãe Teca que não. sabe. É isso que é o delicado, É o cuidado, né? É não. a gente acompanhar o crescimento deles dentro da nossa cabeça. Porque na nossa cabeça eles são sempre os bebês, os Gente, é. pequenininhos. E talvez por isso a relação do avô ou da avó seja tão difícil, do sogro, da Eu sogra. tô passando Quando a por pessoa não isso. consegue fazer isso. Meu filho de 14 anos tem 1,80m. Ele não conheceu, ela tem um tempo enorme, barba, bigode, gigante. E pra mim ele é um bebê. Eu chego em casa 2 horas da tarde, ele tá lá. Eu falo, e aí, mamãe, já almoçou? Ele olha pra mim e fala, quando a senhora falar direito comigo, eu respondo. Mas a gente, mamãe falou direito com o bebê. Ele, minha mãe. Imagina se um amigo ouve. É isso, não, sabe? Eu digo, sei o que meu ele Deus passa. do céu, como assim? sei Aí eu que- falei, filho, você vai ser sempre o bebê da mamãe. Ele, meu Deus do céu, 14 Eu sei o que anos. ele passa. Minha É mãe faz difícil questão de fazer isso na frente dos meus amigos, entendeu? Mas e aí eu volto na coisa da intenção. Não é deliberado, a intenção não é ruim. É um amor que Não tem jeito. não tem jeito. A gente tem continua enxergando eles pequenos. Talvez eu pretendo não prejudicar ele futuramente, mas eu tô achando difícil. Porque quanto mais a gente vai avançando, mais a gente vai querendo proteger. E o mundo parece que pede essa proteção da gente. Eu não sei bem. Ivna, nos ajude. Vamos lá, vamos voltar.
De volta, nossa rádio mais perto de você, de volta no Conexão Nossa Rádio. Daqui a pouquinho tem para você tradução, tem tema para a gente conversar. E agora a gente volta aqui com Ivna já trazendo para gente. Ela sempre deixa aqui pra gente uma luz, ela dá um conselho, ela dá uma sugestão. Hoje estamos falando aí dessa convivência. Vovó Salviano falou dessa convivência dos avós com os seus netos e também como, né, nós, pais, conseguimos aí tá no meio dessa relação. E a vovó Salviano mandou um texto, curiosa para saber, Ivna. Ela diz assim, olha, quando viemos cuidar do Felipe, minha maior preocupação foi não interferir nas suas decisões, nas minhas. Eu não gostava de palpites na época que criava os meus. Sempre preferia ouvir as orientações médicas. Ainda reconheço que meus filhos têm mais informações que eu tinha. Vejo pessoas acreditando que porque ajudam têm o direito de tomar decisões sobre os netos. Verdade. Aqui tentamos fazer tudo para evitar conflitos e preferimos aproveitar a oportunidade de usufruir deste momento lindo que a maternidade nos proporciona. Cuidar dos netos é um prêmio que o Senhor nos reservou nessa altura da vida. Respeitar as decisões dos pais é a maneira sadia de curtir os netos e deixar nossos filhos desempenharem suas funções de pais. Gente, preciso falar mais alguma coisa, gente? Não precisa, mãe, eu te amo! Vamos fixar este comentário e vai ficar lá fixado. Eu acho que esse comentário fechou. É o que ela programa, diz, olha, né? eu quero curtir, eu quero ter acesso, eu quero estar perto dos meninos. Então, para isso, eu preciso manter uma relação saudável, não só comigo, com a Ivna, mas com o pai, né? Com o ministro. E fazendo isso, eles nos respeitando. E a gente também reconhecendo e honrando os nossos pais como os avós que eles são, a gente vai ter uma relação saudável. Eu trouxe pra gente também uma dica da palavra de Deus, que é sempre importante a gente trazer a palavra, ela é o nosso manual de vida, né? Aqui tem tudo que a gente precisa. E quando o apóstolo Paulo escreve uma carta para Timóteo, Timóteo estava se tornando um evangelista, ele estava começando o ministério. Lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5, Paulo diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, olha, eu recordo-me da sua fé não fingida. Ele está dizendo, olha, Timóteo, eu sei que você tem uma fé genuína. Eu sei que a sua fé é de verdade. Que primeiro habitou na sua avó Loide e na sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Então, a fé que Timóteo, como evangelista, tinha, ela não nasceu de Paulo. Foi passada. Ela não foi ensinada na igreja, ela foi ensinada pela vivência da mãe e da avó. Né? Então, a Loide, que é a que ele fala, ela teve fé a ponto de influenciar o neto a seguir a mesma fé. Então, quando a gente pensa nisso, os seus exemplos como avô e como avó, eles têm uma influência espiritual também na vida dos seus netos. Então, que grande tarefa é essa dos avós e das avós, que é de apresentar também Deus para as crianças, para os netos. É uma delícia ir passear, é uma delícia levar na praia, levar no cinema, trazer para casa, fazer um bolo gostoso. São todas coisas muito saudáveis, mas existe uma que é maior e que é melhor do que essas, que é você ser uma influência espiritual na vida dos seus netos. Olha, a minha avó era uma mulher piedosa. O meu avô era um homem de Deus. Eu via eles buscando a Deus para tomar decisões. Eu via eles dependendo de Deus. E quando a família consegue isso, os avós ensinando, os pais ensinando, o menino vai andar nesse caminho saudável. Ele vai andar nesse caminho de fé, porque ele vai ver isso dentro da própria casa. E ele vai dizer, minha avó fala assim, minha mãe fala assim. É um ensinamento que foi passado, é o correto para a minha vida. Exatamente. Deu certo na vida da minha avó, deu certo na vida da minha mãe, e é lógico, vai dar certo na minha vida. O testemunho da palavra de Deus ensina muito mais do que o discurso. Né? Então, na medida em que os avós vivem de maneira piedosa a palavra de Deus, que os pais também vivem, não tem outro caminho para aquela criança a não ser crescer. A Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar, Provérbios 22:6.
e ainda quando for velho ele não se desvia. Então, o legado maior, eu acho que um avô e uma avó pode deixar para os filhos, é formar o caráter dele conforme o caráter de Deus. E isso, meu amigo, para isso não tem conflito, né? Se você vive a palavra de Deus, você vai viver todo o resto do respeito, da honra, e os pais validando isso, eu tenho certeza de que as famílias vão ser mais abençoadas. Com certeza. E o comentário da vovó Salviano já está devidamente fixado. Primeirão lá. É o primeiro lá. E muita gente falando, a Aline Reis dizendo, amando a live. A Jamile de Jesus falou, comentário perfeito. Pra fechar com chave de ouro, né? Exatamente. E a gente estava aqui na próxima quarta-feira, né, Ivna? A gente estava, para quem estava aqui em off com a gente aqui na live, a gente já levantou a questão e quarta-feira. O que é que a gente vai trazer para esse pessoal que já está aqui com a gente toda quarta, né? Aí então, a gente ficou aqui pensando, o Devita trouxe aqui uma sugestão, terror noturno, e eu fui tomada de surpresa. Eu falei, gente, o que é terror noturno? A Ivna falou que conhece bem. Conheço muito bem o que é terror noturno. E aí eu não você já ouviu sei, falar, né? você ouvinte, você Terror já ouviu noturno? falar no que é terror noturno? Então, Já te digo que não é legal. A palavra faz jus ao momento. é isso. É um problema que deixa muitos pais perdidos e saber o que fazer. Você bota o seu filhinho para dormir, daqui a pouco tá chorando lá desesperadamente, você não sabe o que fazer. Por que Não tá sabe chorando? por quê? Não sabe por quê. O que é que E vai aí, fazer? que fazer? Ivna, se você passou por isso durante um ano, acho que você tá... Ainda tem uns eventos, acho ainda que rola. você tem Felipe toda... tá fazendo 4, ainda rola. Você acha que você tem toda a competência para trazer esse assunto. A gente pode fazer o quê? A gente pode sempre perguntando aqui na live o que é que o pessoal quer. Vou estar perguntando também no ar, mas já fica aí, você dá umas... Bora. E a gente está aberto a sugestões dos Isso, ouvintes, né? exatamente. Você pode mandar pelo WhatsApp da rádio, pode mandar nos comentários aqui Os comentários também. desse aqui que a gente está fazendo agora, se você Isso, quer. e aí a gente vai construindo o programa de acordo com a demanda de vocês. Sempre nessa intenção de falar de família. Então, família vai englobar tudo, né? As relações Isso. familiares, de casamento, de educação de filhos, de respeito dos filhos pelos pais. Hoje teve avô, semana passada teve sogra. E sempre trazendo a palavra de Deus, Sogra que Deus. é o nosso norte, que é a nossa luz. E aproveitando, fazendo o convite para você, que hoje, reunião especial Isso. da família em todas as igrejas da graça do Brasil, qualquer uma que você for, Família hoje de vai joelho. estar falando sobre família. Igreja de joelho, família de pé. Família de pé. Aqui É. na sede já tivemos um culto às 7, outro às 9, o próximo é 11h45, Isso mesmo. 14, 17, 19 horas. Isso aí. Vem pra cá, Rua Carlos Gomes 980, centro de Salvador. Se você não mora aqui, procure uma igreja da graça na sua cidade e vá ouvir sobre família, né? Vá aprender Isso. na palavra de Deus. Gente, Deus tem orientação para tudo. E a intenção dele não é de fazer ter uma vida difícil, né? Uma vida restrita, cheia de coisas que não podem, de jeito nenhum. Deus traz pra gente orientações simples, descomplicadas, para você viver bem, para você viver em harmonia, viver em paz e desfrutar da vida abundante que E o ele que eu tem. falei aqui pra gente terminar a live, quando eu fui pegar o café aqui embaixo, né, todo mundo sabe que a Igreja da Graça está aqui bem em cima da gente, e uma oração poderosa o ministro estava fazendo, e todo mundo, né, fazendo a mesma oração. E a palavra fala, a concordância, o que é ligado na terra é ligado no céu, e todo mundo ali orando e pedindo pela sua família, cada um talvez com um problema específico. Mas o pedido ali era pela família. E a família é o projeto de Deus, né, Ive? Então venha se juntar, venha orar, venha pedir. É muito legal. Quando eu morava aqui perto, eu vinha toda quarta-feira, 14h, e eu saía assim, nossa, só oração, você já sai, sabe? Nossa, eu precisava disso. Então venha a próxima reunião acontece às 11h45. A gente vai fazer o que agora, Victor? Vamos Tem comercial, para tem música? 10h18, 10h19 agora. Pronto, a gente vai para um comercial. Quando eu voltar, tem tradução e a gente continua E eu na conexão. fico por aqui. Beijo pra vocês. Até Até quarta, quarta que Ivna. vem. Tchau. Valeu. Tchau, pessoal da live, que a gente já gosta muito. Tchau, gente. Até quarta. E agora a gente sai daqui. Tchau, tchau.